a campanha, mas que não tem esse cunho político de campanha eleitoral. Então, se tem alguma coisa que vamos caminhar em busca dessas soluções, desse entendimento, com muita maturidade. Eu acho que isso que a gente espera dos vereadores e todas aquelas pessoas que estiverem envolvidas durante esse processo da CPI. Justamente porque o bem público é o alvo, né, de todo esse processo, e o objetivo é entregar para a população, com certeza, um transporte de qualidade. Meio-dia mais 11 minutos. Quero lembrar para os ouvintes da Rádio Globo Juiz de Fora que também nós entramos em contato com a Secretaria de Transporte e Trânsito do Executivo Municipal, assim também como a Astrans, hoje, que reúne, né, as empresas que são responsáveis, as concessionárias responsáveis pelo transporte público. Elas preferiram não se posicionar neste momento através de sua assessoria, estão aguardando aí também uma análise pormenorizada do relatório para aí se posicionar quanto aí às recomendações da Câmara Municipal, as recomendações dessa CPI que foram aí entregues ontem para apreciação dos demais vereadores, serão encaminhados para o Ministério Público e os órgãos competentes. Meio-dia mais 12 minutos, quero agora, doutor Jorge Aragão, dar o nosso boa tarde para o vereador Sargento Melo, do PDP, ele que pôde acompanhar também, né, de perto, como relator dessa comissão parlamentar de inquérito, e trazer as informações que nós vamos destrinchar aqui nesta 1 hora de programa. Vereador, é um prazer recebê-lo. Boa tarde. Boa tarde, Jorge, Gustavo, Leandro, funcionários da Rádio Globo, os ouvintes da Rádio Globo. É um prazer estar aqui, tentando trazer as informações necessárias para a população de Juiz de Fora a respeito da CPI. Eu quero também destacar que nós estamos ao vivo no Facebook da Rádio Globo e a sua participação é muito importante. Então aí deixe seu comentário, a sua mensagem através dessa live do Facebook, mande também aí a sua pergunta, a sua sugestão para o vereador Melo, e nós vamos aí durante essa 1 hora, como a gente já destacou, destrinchar o que foi essa CPI dos ônibus. Então, quero começar perguntando, se me permite, doutor Jorge Aragão. Perfeitamente. Foram aí, num primeiro momento, vereador, 90 dias para a conclusão, acabou que este processo durou aí cerca quase aí de pouco mais de um semestre. Como foi esse processo de investigação, averiguação, quais foram os métodos utilizados para que a CPI dos ônibus, como ficou popularmente conhecida, pudesse entregar na noite de ontem esse relatório final, um relatório que vai aí, tenho certeza, ser encaminhado para o Ministério Público, para o Executivo Municipal, para que o bem comum na questão do transporte público seja alcançado. Na verdade, a parte de instrução demorou um pouco mais, que foi a captação de documentos que poderiam ajudar depois na parte de audições de testemunhas e também na parte final de relatórios, entre outras coisas. Então, essa demanda e a parte de investigação inicial, que foi o tempo que mais foi tomado da CPI. No final, houve um pedido de prorrogação de prazo feito por nós, né, nosso gabinete, pela relatoria, que no caso é a minha pessoa, porque nós achamos necessário verificarmos de maneira tranquila tudo aquilo que foi trabalhado durante a CPI, né? Então, foram feitos pontos a pontos para serem bem citados e mostrados realmente aonde se encontrava qualquer tipo de irregularidade ou não na CPI. Então, por isso demorou um pouco mais, mas para a gente trabalhar de uma maneira mais concreta, já visto que demorou tanto tempo para se fazer, né, essa investigação, e agora que foi feita, para que uma aceleração irresponsável somente para entregar um relatório, né? Perfeito. E quais foram os pontos que o senhor pode destacar para a gente, os principais pontos de recomendação, uma vez que é o dever da CPI apontar de forma efetiva quais as irregularidades foram encontradas, quais os principais pontos o senhor pode destacar nesse primeiro momento que foram passados aí a partir desse relatório? Na verdade, nós verificamos que a CPI ela foi criada para verificar a prestação do serviço, né? Mas durante o desenrolar da CPI, nós verificamos que existe também algum tipo de dúvida a respeito da licitação feita
sobre esse transporte, né? Como ela foi feita e tal. Então, isso está sendo também comunicado ao Ministério Público e também ao prefeito municipal para que faça as correções. Nós verificamos que os representantes da fiscalização também constatamos alguns erros, né? Algumas faltas de treinamento, uma falta de estruturação realmente da CETRA, que também foram colocados para que seja corrigido e também sejam feitos os treinamentos necessários aos profissionais. Também pontuamos ao Ministério Público algumas falhas a respeito, né, desses profissionais que seriam os responsáveis pela fiscalização, para que seja verificado, né, qual a maneira correta, se fizeram da maneira correta ou não. Verificamos a idade da frota também, que na verdade ela é feita pela carroceria e não pelo chassi, então também orientamos que seja corrigido isso no edital e no contrato. O edital prevê, vamos tentar, só para o público poder entender, em relação ao edital, né, quais seriam os principais pontos que vocês apontaram? Na verdade, a metodologia do cálculo da idade de frota utilizada pela CETRA é o chassi, 5 anos a 10 anos estarem dentro disso. Ela faz pela carroceria, esse cálculo de média. O edital previa o quê? Chassi ou carroceria? Na verdade, previa a carroceria. A carroceria. Porém, tem um decreto municipal que determina, quer dizer, o edital foi feito de maneira errada. Tem um decreto municipal que determina que seja feito pelo chassi. Não, aliás, uma lei federal que determina, um decreto municipal que determina que seja feito pelo chassi, realmente. E eles não fizeram, eles fizeram Acontece, né? O programa ao vivo, telefones tocam, né? Espera aí que o vereador, o vereador, vamos lá. Sargento Melo está aqui na Rádio Globo. Vamos nos concentrar. Na verdade, a CETRA usa o cálculo A CETRA usa pela carroceria. Pela carroceria. Na verdade, teria que ser utilizado acompanhando o decreto municipal, que fala que é pelo chassi. Entendeu? Esse cálculo. Tá, mas no decreto municipal aí vem o seguinte, só para o público entender, o edital de licitação, ele seguiu o que ele falou? Não, ele deixou em aberto? Ele mandou seguir pela carroceria? Pela carroceria, de maneira errada. Então o edital estaria errado. Sim. Entendeu? E na verdade o decreto determina que seja feito pelo chassi. Então eles deixaram de seguir isso. A manutenção preventiva e também corretiva dos consórcios, essa fiscalização que é feita por eles, por exemplo, vai verificar o ônibus que vai entrar em circulação. É feito anualmente, né? Quando o veículo chega. Mas quando se verifica a fiscalização, que poderia ser, vamos colocar de 6 em 6 meses que a prefeitura poderia estar fazendo, ela comunica a empresa que vai lá fazer a fiscalização. Então, quer dizer, há uma preparação da empresa para deixar as coisas da maneira que ela queira, né? Que seja. Aí eu isso. Sempre vou voltar nesse ponto, o que o edital fala nesse ponto. Prevê fiscalização. O que foi previsto e não foi combinado. Na verdade, o edital prevê realmente que seja feita essa fiscalização da frota. De qual período? Anualmente. Isso. E, na verdade, só que há uma preparação dessa fiscalização. Entendeu? Há um anúncio de que vai fazer no dia tal. Então eles se preparam para receber, né? Então é uma fiscalização ineficiente, que ela tem que ser corrigida também. Esse ponto também foi colocado no relatório. Que a fiscalização ela tem que ser, vou lá fiscalizar e vai lá e veja, não tem que ter uma preparação, né? E que não seja feito a parte mecânica pela própria empresa. A parte mecânica, quem tem que fazer a fiscalização e manter a manutenção, verificar se está em dia, é alguma empresa contratada pela CETRA, né, para acompanhar realmente se está tendo a manutenção. O técnico. Tá. Não precisa ser um terceirizado. Pode ser. Mas tudo isso estava previsto? Como é que ficou esse
esse ponto da fiscalização na licitação. Na verdade, era previsto no edital, porém é ineficiente. A grande pergunta é, quando esse edital ele foi levado a público em 2016, no caso, né? Isso. E aí houve a nova licitação, onde as empresas se reorganizaram, algumas delas já estavam também em operação na cidade, para levar adiante essa nova fase do transporte público na cidade. Vocês, vereadores que fizeram parte dessa comissão, tiveram a percepção de que já naquela época houve erro na concepção do edital, que não deixou claro, como o doutor Jorge falou, que deveria ser cumpridas algumas determinações que não estavam sendo cumpridas por falta de clareza, falta de efetividade. Olha, o edital diz A, está sendo feito B. Por que disso? Foi isso também que levou aí a criação da CPI? Na verdade, o edital demonstra o que tem que ser feito. Sim. O que foi dado de continuidade, parece que deu continuidade nas empresas que já estavam na licitação anterior. Então, para mim, o que nós percebemos nessas audições é que continuou-se com os defeitos da anterior à licitação. Iniciou com as mesmas empresas e, por exemplo, os ônibus que deveriam já estar antes do início da licitação. Vereador, houve participação de outras empresas? Não houve ou não? Não. Na licitação. No momento de concorrência. No momento de concorrência houve sim, mas continuaram as mesmas. Sim. É isso que o Ministério Público depois tem que avaliar, e não a Câmara. Mas né? O processo em si, o processo em si seguiu. Agora, se foi de maneira correta ou não, isso porque, na verdade, a CPI não verificou o edital, verificou a prestação do serviço. Que esse era o objeto. Então, isso aí foi passado para o Ministério Público, essa estranheza das mesmas empresas terem continuado e a Prefeitura ter dado a permissão de iniciar o edital não dentro das características que estavam previstas dentro do edital. O edital é claro. As cláusulas do contrato são claras. Os veículos têm que ser acolchoados, Então tem as suas regras a serem seguidas que iniciaram de maneira incorreta e a fiscalização deixou de fiscalizar, Fizeram reunião falando, vamos deixar, eles vão acertando durante o andamento, tanto pela Secretaria a CETA quanto a SEMAUR. Antigamente era a SAU, hoje SEMAUR. Ordenamento urbano. Isso, de ordenamento urbano. Então deixaram a parte fiscal também do jeito que estava durante o andamento. E no edital não era previsto. O edital teria que ter iniciado a prestação de serviço já dentro das cláusulas do contrato, dentro do que constava no edital. Não tinha que ser, vai dar condições durante o andamento. Não foi isso que foi tratado. O serviço tinha que começar adequado, de forma adequada. Antes de eu ir para o intervalo, até para a gente encerrar esse primeiro bloco, ontem eu tive a oportunidade de acompanhar a coletiva ao vivo, junto com os demais colegas de imprensa, e o senhor comentava, sargento, de que existia também dentro dessa parte da fiscalização empresas que eram indicadas pelas próprias concessionárias, no sentido ali de, assim, a concessionária, o senhor usou até essa frase, a concessionária fiscalizando ela própria. Isso aí é uma distorção que os senhores perceberam? Como que está sendo analisada essa situação? Essa fiscalização não deveria ser feita por parte da CETRA? Como que o Legislativo entende essa situação? O que nós estamos falando, esses erros que nós encontramos. É porque o ordenamento público ele tem que ter eficiência, as ordens das coisas têm que ser de maneira eficiente, esse serviço público. E ele não estava sendo prestado de maneira eficiente justamente por conta disso. Quem é que faz as correções das manutenções e não tem uma fiscalização externa, as próprias empresas. A CETRA, por exemplo, se você verificar um defeito num ônibus na rua, no transporte no dia a dia, a comunidade faz a reclamação. Aí eles recolhem o ônibus, eles mesmos fazem a manutenção do que foi reclamado, mas não existe uma fiscalização externa para verificar se foi feito realmente o serviço. Isso aconteceu comigo numa fiscalização diária que eu fiz num bairro, no Vale dos Lírios. Eu verifiquei o ônibus com o fecho de mola tudo torto,
pedi que fosse recolhido aquele veículo. Quando eu cheguei no outro dia, o veículo estava lá. Só não dá para andar um pouco mais. Ué, o que é isso? Como é que dá para andar um pouco mais? Então eu tive que novamente fazer contato com a empresa, fazer contato com a SETA, para que aquele veículo tivesse sido retirado. Se já tivesse retirado com a determinação da SETA, e a SETA, na hora que fez a manutenção, ido lá e verificado se realmente foi feita aquela manutenção naquele veículo, não teria tido esse problema de fazer o resserviço. Entendeu? Nós temos muitos pontos desse edital ainda para a gente destrinchar aqui no Debates na Globo. Tem que fazer um rápido intervalo, doutor Jorge Aragão. A gente volta logo na sequência com o vereador Sargento Melo, do PTB, ele que é o relator da Comissão Parlamentar de Inquérito que investigou na Câmara Municipal de Juiz de Fora as irregularidades das concessionárias responsáveis pelo nosso transporte público. Meio-dia e 25, é um rápido intervalo. Na sequência a gente volta com a sua participação. Estou aguardando a sua mensagem no Facebook da Rádio Globo. É um instante só. Debates na Globo. Oferecimento Interconstrutora. Você pediu e o Bahamas atendeu. Venha conhecer o Bahamas Santa Terezinha, uma loja moderna pertinho de você. Um show de super ofertas. É um festa inauguração até domingo com preços arrasadores. Bahamas Santa Terezinha, ao lado do Campo do Tupi. Drogaria Silva apresenta Emagrecer é natural. Ingredientes naturais são importantes aliados para quem quer emagrecer de forma saudável. Conheça o Green Select, um emagrecedor de alta absorção que ajuda na queima de calorias e auxilia quem sofre com metabolismo lento, sem efeitos colaterais. Perca peso sem perder a saúde. Green Select você encontra na Drogaria Silva, Getúlio Vargas 597 e Oscar Vidal 157. Oi pessoal de Juiz de Fora e região, aqui é o Leandro, gerente do Hotel CTC de Caldas Novas. Estou aqui para convidar vocês a nos visitarem e curtir uma programação especial, com muita água quente e diversão. Estamos com uma ótima parceria com a Jussara Turismo. Fone 3215-6235 e 99126-1912. Jussara Turismo, o seu agente de viagens. Espero por vocês. Tchau, tchau. O Sabin Sinai, o plano de saúde que mais cresce em Juiz de Fora, apresenta seu aplicativo para clientes. Exclusivo, prático e tudo à mão. Carteirinha virtual, guia médico, informações financeiras. Você ainda personaliza a agenda de médicos e monta sua ficha de saúde. Ele lembra até a hora do remédio. Aplicativo Sabin Sinai, tudo e muito mais para facilitar a sua vida. Baixe logo o seu e venha ser cliente também. Liga lá, 3031-0500. Sabin Sinai, nosso plano, sua saúde. Rádio Globo. Rádio Globo. A rádio que vibra com você. Debates na Globo. Oferecimento Interconstrutora. Meio-dia, mais 28 minutos, e nós estamos de volta com Debates na Globo desta terça-feira. Hoje é 20 de agosto, recebendo o vereador Sargento Melo, ele relator da Comissão Parlamentar de Inquérito da CPI dos ônibus, que investigou aí na Câmara Municipal de Juiz de Fora durante os últimos meses as irregularidades das concessionárias responsáveis pelo transporte coletivo urbano, do que tratamos aí também do contrato dessas concessionárias com o Executivo Municipal. Estamos hoje neste debate na Globo com a presença do diretor da Rádio Globo Juiz de Fora, doutor Jorge Aragão. Nosso companheiro Bejane, Alberto Bejane, não pôde participar hoje e também já deixa aí as suas escusas quanto a essa não participação do programa de hoje, doutor Jorge. O Bejane, infelizmente, teve um problema hoje, né? Um falecimento de uma pessoa ligada à família lá, parente dele, e infelizmente ele não pôde estar aqui hoje com a gente, mas amanhã, se Deus quiser, vai estar novamente aqui no Debates na Globo. Com certeza. Sargento Melo, a gente conversava no último bloco sobre essas primeiras recomendações da Câmara Municipal para os órgãos competentes. Para a gente deixar isso até definido, a partir de agora, quem pode se debruçar sobre este relatório minucioso que foi preparado pelos vereadores para que as demandas sejam cumpridas, né, e os despachos aí sejam de forma efetiva voltados para a população? A quem e quais órgãos públicos são interessados nesse relatório? No início isso me preocupou muito, porque a população, quando nós iniciamos a CPI, eu verificando nas redes sociais,
a percepção é que ela acha que nós temos superpoderes, né? Que vamos conseguir fazer a CPI e já de inicial conseguimos resolver mudar tudo o que é de anseio da população. Porém, nós temos as nossas limitações legais. A CPI ela serve para você direcionar, fiscalizar, investigar e passar para os demais órgãos que são os responsáveis por investigações e também, às vezes, também por se criar processo, entre outras coisas, que é o caso do Ministério Público. Então, os erros criminais, cíveis, algumas coisas desse sentido, estão sendo encaminhados para o Ministério Público. Agora, as maiores demandas são realmente a parte estrutural da Prefeitura e também a parte de procedimentos administrativos disciplinares também, né? Que a Prefeitura também poderá dar a transparência, fazendo o que foi pedido pela CPI, que é os procedimentos, verificar realmente os erros, as irregularidades encontradas pela CPI, pelos seus funcionários e pelos seus órgãos e suas secretarias. Então, é mais ou menos isso. E o Tribunal de Contas realmente vai ver essa parte fiscal, né, que também se envolveu no que tange às empresas prestadoras de serviços públicos, que são as empresas de ônibus, né? Vereador, inicialmente a CPI apurava a prestação em si do serviço do transporte. Durante essa apuração, o que ficou mais evidenciado em termos de talvez a não regular prestação de serviço e as principais reclamações do povo usuário? Eu vou pontuar para você, Jorge, é o seguinte: na verdade, as coisas se deram dessa maneira pela falta de fiscalização, né? Quando você depara com uma ação que ela tem que ser fiscalizada e tem que se fazer uma notificação e ela deixa de ser feita, isso torna... Os problemas aumentam. Isso vai virando um rolo, né? Isso vai ficando grande e na própria empresa, na própria Cetra, que é a empresa, não tinha a pessoa responsável para fiscalizar o contrato, né? Às vezes os agentes de trânsito notificavam, a empresa em primeira instância fazia o recurso, porque ela sabendo que fazendo o recurso ia para a segunda instância, e a segunda instância não existia. Então isso também o Ministério Público e o prefeito também na sua parte administrativa terá que tomar algum tipo de providência, verificar de quem foi o erro, né? Isso foi pontuado também aqui. Isso causou... Mas dentro desse primeiro momento, existe alguma ocorrência que é mais frequente do usuário em relação a essa prestação? Numa totalidade, né? Porque nós recebemos várias demandas da população, cumprimento de horário, né? Foi mudado o horário sem a participação popular, sem a informação popular. Tem algumas coisas que são técnicas. Sim. A população entende, às vezes não aceita. A gente verifica que quando vai se tratar sobre mudança de horário, mesmo que seja a parte técnica, às vezes a população não quero que muda. Mas tem uns profissionais da CETA que sabem fazer aquelas matemáticas de horário entre população, pessoas que passaram em roleta, então tem tudo uma matemática. Só que antes de se fazer essa mudança, teria que se, né, comunicar a população, porque o cara do dia a dia que sai para trabalhar, ele tem essa dificuldade, que deu o ônibus que era para estar aqui agora, né? Então, essas dificuldades da comunicação da Cetra com a população, a limpeza, o pior foi a manutenção dos veículos. Manutenção mesmo. A idade, vocês hoje verificam que modificou um pouco, você não vê muito ônibus lá de 2009 que teve que ser retirado agora, mas antes você só via ônibus de 2009 em certo horário do dia, você só tinha isso em 2009, você andava no centro da cidade em 2009, hoje você encontra em 2016, não sei onde eles estavam, poderiam estar parados dentro das empresas. Então as manutenções desses ônibus mais antigos é mais complicada. A gente entende também que a prefeitura deixou de tomar as providências na parte de manutenção também das vias, isso também causa... Prejudica realmente as empresas. A gente entende isso sim. Mas se a via está ruim, a manutenção tem que ser mais frequente.
média, concorda? O que eu cobrava e nós verificávamos é que, não, que a rua está assim, então vamos deixar assim. Não é assim, né? Então, se a rua está ruim, você tem que fazer maior manutenção do seu veículo. Você não pode sair com o seu veículo da sua casa sem a manutenção. A via está ruim, eu não vou fazer manutenção, vou andar com ele de qualquer maneira. Colocar a sua própria vida e a dos outros companheiros e cidadãos também em risco. Sargento, o senhor comentou algo interessante aí quanto da vida útil desses ônibus. Existe um parâmetro objetivo, explícito em contrato, que seja aí determinado para a vida útil de um ônibus, quanto tempo ele vai poder atuar, se ele vai chegar a 0 quilômetro, se existe uma média que é feita, como vocês trataram essa situação? A média de 5 a 10 anos, né? O que ocorria com as empresas? Elas, quando ia repor os veículos que precisavam ser trocados, porque a idade média já não permite que continue no transporte público, em vez de eles comprarem um veículo zero, eles compravam um veículo usado, entendeu? Por isso você verificava algumas placas, se você fosse ver a procedência dos veículos, era tudo do Rio de Janeiro e outras cidades já foram muito utilizados aí e colocados aqui. A gente entende que a empresa precisa dar um equilíbrio, mas ela precisa ter um pouco também de compromisso com o município, concorda? Então isso também foi pontuado, que esses veículos que forem trocados, que sejam 0 quilômetros, que não aí colocava, por exemplo, ônibus 2010, está vencendo os 2009, vamos colocar os 2010, aí colocava porção de ônibus aqui que foram utilizados em outras cidades para prestar o serviço, está dentro da idade média. Isso também nós pontuamos e precisa ser corrigido. Na troca, que sejam veículos novos. Então, na prática, o que estava acontecendo era um retalho, ou seja, de 2009 vai cair em desuso agora no ano de 2019, vamos colocar aqui alguns ônibus de 2010. Aí, fazer uma matemática para que isso era. Sabe acontecendo esse tipo de retalho? É esse tipo. Tá. E dentro, volta a falar, dentro da licitação, para o público entender, a licitação é um processo que vai gerar ali, após a licitação, o ganhador e a efetiva empresa que vai prestar aquele serviço. Só que, na verdade, dentro da licitação já é previsto uma minuta do contrato que deve seguir os editais da licitação, né? Há uma diferença grande entre o edital, o contrato e o efetivo prestação de serviço? Que são parâmetros para fiscalização são essas, né? Igual a questão média da frota, se o edital, se o contrato, que deve seguir o edital, né, não prevê que a frota, a renovação passe por carro zero, não, aí eles não tinham que cumprir, realmente, né? É isso. Entendeu? Então eu acho que se for tudo isso, eu acho que o trabalho da CPI ele é muito importante, eu acho que mostra exatamente o efetivo, a função dos vereadores também, né? E a população se sente protegida e amparada para ter agora a resposta dos poderes, né, que vão estar envolvidos, né? O Poder Executivo junto com a própria empresas que ganharam a licitação, para poder esclarecer exatamente esses pontos que foram levantados pela CPI. Alguns pontos foram descumprimentos de contratos, outros pontos foram algumas coisas que nos despertaram de erros que foram colocados nesse contrato. Como já teve o descumprimento do contrato, a CPI também pontuou ao prefeito, solicitando que seja feito uma nova licitação e que seja feito essas correções, entendeu? Que é na parte de fiscalização, da parte mecânica, né? Quando for repor o veículo, que seja veículo zero, ou então que se aproxime de um veículo zero, que não seja, né, que não se façam matemáticas e acertos e costuras, igual o Gustavo falou, para esse celular está atacando, né? Mas para que não tenha essas costuras, para não deixar o transporte tem que ser eficiente. Se você verificar, foi tudo pontuado dentro da legislação, inclusive falando sobre o que é eficiência no poder público, no serviço público, né? Isso não é eficiência, isso é uma maneira de burlar um edital e de burlar um contrato para
se fazer de qualquer maneira um transporte público, né, sem eficiência. E o serviço público ele tem que ser eficiente, isso que necessita. Para a população entender, após esse trabalho, ontem foi entregue o relatório final, né? O que a população pode esperar e como é que funciona a tramitação no final. Os vereadores que ali participaram sugerem algumas atitudes do Poder Executivo, da concessionária envolvida. As partes criminais, que envolve tudo quanto é tipo de crime que foi pontuado dentro da Comissão Parlamentar de Inquérito, nós encaminhamos ao Ministério Público, né, solicitando que verifique essa situação. O prefeito, nós encaminhamos que a grande maioria do que está na CPI é o prefeito que tem um poder, que cabe ao executivo tomar as providências de mudança ou não, desde que ele esteja baseado em lei também. Cabe agora o Legislativo acompanhar qual será a próxima medida do Poder Executivo, que é o prefeito, mesmo suas pontuações. Se ele vai fazer o procedimento administrativo disciplinar do que foi pontuado para ele, as mudanças que são do não cumprimento do que consta no contrato e no edital, e também a solicitação de uma nova licitação que nós estamos solicitando aí, uma nova licitação. Baseado em que? Baseado no não cumprimento das cláusulas do contrato. Nós pontuamos quais são. Então, não cumprimento. O não cumprimento. A parte fiscal é a inicial. Sim, a fiscal depende. E a própria prestação em si, entendeu? Dos veículos que foram colocados naquela época, né? Agora parece que estão se corrigindo, que também é deixar de cumprir a cláusula do contrato. Então, o que o senhor está dizendo é que uma vez que o contrato ele não foi cumprido em sua totalidade, há uma brecha para ser desfeito, é isso? É isso. E cabe ao prefeito fazer isso. Se não há o cumprimento, principalmente na parte fiscal, que essas empresas não poderiam nem ter participado do edital, as que foram pontuadas. Não são todas, não. Né? Mas não podia nem ter participado. Houve um erro também nesse processo do edital. Quem aprovou isso? Né? Isso tem que ser verificado. Quem aprovou para essas empresas participarem? É por isso que nós encaminhamos essa parte também para o Ministério Público, para que verifique. Né? Porque parece que teve um acerto para as mesmas empresas continuarem. Agora, para a população, existe algum prazo legal? O que vocês... Não, esse prazo é definido pelo próprio prefeito, entendeu? Que cabe a ele iniciar de imediato ou não, cabe ele avaliar todo o procedimento que foi feito pela CPI. Os autos do processo são mais de 30 mil páginas, porém o relatório só tem 99 páginas, está pontuando a ele. 99, a 100 é onde assina. Então são 100 páginas. Mas 99 com texto que ele precisa, com conteúdo mesmo, que ele precisa pegar, avaliar e tudo aquilo que foi pontuado, os ofícios que foram repassados, foram solicitados, estão lá à disposição do prefeito municipal, caso ele necessite de qualquer prova, qualquer documento que foi adquirido durante o desenrolar da CPI, ele pode pedir, que está lá à disposição na Câmara. Durante entendeu? o procedimento. E mesma coisa, o Ministério Público e o TCU. Eu só tenho que fazer um último break. Na sequência, a gente volta com o bloco final e acaba de destrinchar essa CPI, esse relatório que foi entregue aqui com o Sargento Melo e hoje na companhia do diretor da Rádio Globo Juiz de Fora, Dr. Jorge Aragão. 12h43, um rápido intervalo, voltamos já. O checklist dele, só pra você ver, o checklist dele. Debates na Globo. Oferecimento Interconstrutora. Vacinar é um ato de cuidado com você e sua família. Prevenir é o melhor remédio. Por isso, o Laboratório Cortes Vilela, mantendo o seu pioneirismo, inaugura seu serviço de vacinas e imunoterapia. Temos todos os tipos de vacinas de acordo com sua idade e sua necessidade, inclusive da gripe, dengue e febre amarela. Além, é claro, da melhor equipe para lhe atender e de uma experiência de 90 anos trabalhando pela saúde de Juiz de Fora e região. Consulte-nos pelo telefone 32 39 50 35. Cortes Vilela. Laboratório, vacinas e imunoterapia.
construindo ou reformando? A Solar e Eletrohidráulica está com grandes promoções em padrão CEMIG. Fios flexíveis, tubos e conexões, ventiladores de teto com ótimos preços e a mais completa linha de LED da região. Avenida dos Andradas 185, em frente ao Palácio da Saúde, com estacionamento grátis ao lado. E a nova loja em São Pedro ainda conta com cópias de chaves e chaveiro domiciliar. Avenida Presidente Costa e Silva, 1636. Atendimento e preço é tudo! Olha o Mineirão Atacarejo aí, gente! Com preços no atacado e no varejo que você nunca viu. Linguiça Saudade, quilo 7,98. Pernil sem osso, quilo 10,80. Mussarela, quilo 14,80. Capa de filé, quilo 12,80. Chão de dentro resfriado, quilo 17,80. Arroz Carrijo, 5 quilos, 9,80. Ofertas válidas até sábado, 24 de agosto. Mineirão Atacarejo, o menor preço sempre. Em Juiz de Fora, Avenida Garcia Rodrigues Pais, 12.001, Antigo Macro. Só Motor Retífica. Retífica para motores a gasolina, álcool e GNV. Vá a Só Motor Retífica e procure o trio Paradadura, Pior Manuel e o Coca. A Só Motor oferta uma grande quantidade de peças originais para motores na linha leve com preços promocionais. Só Motor Retífica. Coronel Vidal 455 e Mariano Procópio. Telefone 3217-9114. Só Motor Retífica. Com o UCI Unique, você tem vantagens todos os dias na UCI Cinemas. Tem pipoca promocional, espetáculos com meia entrada e sempre o filme de estreia com preços de quem é único. Isso sem falar no Unique Day, um dia da semana com descontos imperdíveis. Compre agora seu cartão nos cinemas UCI e de cara ganhe o ingresso ao final do cadastro. UCI Unique, benefícios únicos para quem curte cinema. Família, meu cartão saúde pré-pago é pra família inteira fazer exames e consultar. Pro família, meu cartão saúde pré-pago é pra família inteira. No Pro Família você pode acreditar. Pro Família 3216-5178. Pro Família 3216-5178. Pro Família. Cuidado com a linha chilena, colorida e perigosa. Usar não vale a pena, essa linha é tenebrosa. Se ligue nesse toque, respeite a fiação. Ela mata com um choque, se afasta meu irmão. Não use linha chilena nem linha com cerol. E nunca solte pipa perto da rede elétrica. Respeite a vida. CEMIG, nossa energia, sua força. Minas Gerais, governo diferente, estado eficiente. Smart Minas, o maior e mais completo atacado e varejo de Minas Gerais, com ofertas imbatíveis. Coxinha da asa rara congelada, quilo 7,48. Filé de peito de frango Rivelli congelado, quilo 8,98. Coxa com sobrecoxa de frango Nati congelada, quilo 5,48. Detergente Pot Tixan, sachê 3 quilos, 16,99. Smart Minas, aqui você compra mais barato. Agora aceitamos também o cartão Alelo Alimentação em todas as lojas. Rádio Globo. Rádio Globo. A rádio que vibra com você. Debates na Globo. Oferecimento Interconstrutora. Meio-dia 47, voltamos aqui com debates na Globo desta terça-feira. Hoje estamos recebendo o relator da Comissão Parlamentar de Inquérito, a CPI dos ônibus, CPI que investigou na Câmara Municipal de Juiz de Fora as irregularidades das concessionárias responsáveis pelo transporte coletivo da nossa cidade, quanto ao que foi firmado no contrato inicial, aí posto desde 2016 para a população da nossa cidade. É o vereador Sargento Melo, do PTB, que atendeu ao jornalismo da Rádio Globo, esteve aqui hoje trazendo as considerações. Vamos ainda, neste último bloco, trazer também mais detalhes sobre este relatório final que foi apresentado à população na noite desta segunda-feira. Quero deixar claro também que houve o convite por parte do jornalismo da Rádio Globo aos órgãos responsáveis que são aí interessados nesta CPI, inclusive a CETRA, que é o órgão do Executivo Municipal que é responsável pelo transporte e pela fiscalização, né, também do trânsito na nossa cidade, que também trouxe para a gente uma posição de que está analisando
aguardando que vai esperar chegar de forma oficial esse relatório para a sua análise, aí sim para poder se manifestar quanto ao conteúdo deste relatório. Assim também nós entramos em contato com a Astrânsito, né, que reúne aí as concessionárias responsáveis pelo transporte coletivo, que também trouxe aí nesta manhã de terça-feira para o jornalismo da Rádio Globo a intenção de analisar primeiramente de forma mais pormenor este relatório para poder se manifestar publicamente. Portanto, aí nós estamos registrando também essa interação com os órgãos que são responsáveis, né, e que estão ligados com essa situação, não é mesmo, doutor Jorge? Perfeitamente. O vereador, enquanto ocorria esse procedimento da CPI, como foi o atendimento desses órgãos envolvidos, a CETRA e as empresas consorciadas? Na verdade, quando nós iniciamos a CPI, aumentou-se o número de fiscalização, coisas que eram bem abaixo, né? Se você for ver as estatísticas. E, na verdade, hoje as notificações subiram. Nós tínhamos 2.000 só de multa antes da CPI, R$2.000 de multa, sendo que no dia a dia você verificava os veículos de maneira irregular, né? Então, aumentou-se a fiscalização, mas o descumprimento ainda durante o desenrolar da CPI ainda estava sendo feito ainda pelas empresas. No caso de abrigos, que eles teriam que ter colocado, melhorado, né? Nós temos 5.000, se não me engano, 5.280 abrigos na cidade. Eles teriam, cada consórcio, que colocar acessibilidade, colocar as cabinas para tempo, para as pessoas ficarem lá debaixo das cabinas, não tendo problema de tomar uma chuva, entre outras coisas, acessibilidade. E eram por ano 60, 30 para cada consórcio. E nós hoje só temos, se não me engano, acho que 46, 0,87 só que nós temos, dos 99%, só 0,87 que tem essa situação. 25 tem os abrigos e 0,87 que tem acessibilidade. De 100%, só 0,87 que tem acessibilidade. Isso também foi descumprido, né? Outra coisa que estava sendo descumprido, as cores dos ônibus através de lotes, né? Os ônibus, por exemplo, o bairro é a cor tal. Quando aquele ônibus ficava, quebrava ou ia ter que ser reposto, não colocavam o que deveria ser, o que foi previsto no lote, a cor tal. Eles colocavam qualquer um lá para repor, né? E até pouco tempo estava assim ainda. Isso foi questionado e que foi passado pelas empresas. Não, mas é porque nós não temos isso tudo, nós temos só 6 ônibus que tem que ficar na garagem. Mas tudo foi estabelecido no edital, no contrato, e mesmo assim foi descumprido, né? Então ainda precisa se melhorar o número de agentes fiscalizadores tem 10 somente que cuidam disso, em regime de escala. Isso é desumano para com esses profissionais, né? O treinamento deles, pelo que nós percebemos, não há um treinamento. O edital saiu, mas não houve assim, vamos fazer aqui o treinamento sobre o edital e sobre as cláusulas do contrato. Vamos modificar o checklist, que o checklist ainda é da prestação de serviço anterior desse edital, não foi feito desse novo edital, né? Algumas resoluções que eram do CONTRAN, que falam sobre utilização de veículos enchapados no pneu dianteiro. Um fiscal que foi conosco, né, um agente que foi conosco, ele não sabia que isso era uma resolução do CONTRAN que proíbe. Ele falou que estava no edital. Mas nós falamos, no edital? Eu fui olhar o edital, não tinha nada do edital. Eu falei, o edital eu já olhei, não tem nada disso. Uma determinação. Na verdade, é uma determinação nacional, mas não é culpa deles. Eles precisam ter os treinamentos anuais, os treinamentos. A prefeitura precisa gastar um dinheiro com treinamento dessa pessoa, deslocar para outro estado, fazer um treinamento mais eficiente para trazer para o nosso município. É isso, a reestruturação da CETRA, né? Eu tive conversando com o atual, o Fácio, que é o novo secretário, ele já está fazendo algumas correções, inclusive nessa parte dos recursos em segunda instância, já está fazendo uma nova estruturação, até mesmo antes do relatório já iniciou, né? Já veio buscar informação, ele mesmo veio buscar informação na CPI do que precisava ser feito nos nossos olhares, não que é o que vai ser feito na totalidade, às vezes eles podem não fazer, mas ele
ele teve interesse de ir lá saber, porque ele é o novo secretário, né? Então são diversas coisas, né? Por exemplo, a população precisa ter conhecimento, então vou aproveitar esse espaço dado pela Rádio Globo, por você, Gustavo, pelo Jorge. Os veículos que às vezes precisam de fazer manutenção, que quebram em via pública, a gente tem reparado muito que quebra o ônibus 6 horas da manhã. A empresa fica até 9 horas da manhã corrigindo o conserto do ônibus na via pública. No edital e consta na remoção desse veículo. Tem um decreto que determina que esse veículo tem que ser retirado da via, levado para a empresa e corrigido, e no lugar dele colocado um outro. E a população às vezes fica 3, 4 horas sem ônibus, porque a empresa não repõe. Ela não está consertando. Ela acha que é uma justificativa de ficar sem os horários de atendimento da população, aí cai na ineficiência do transporte público, porque ele está deixando de cumprir o contrato. Vereador, eu gostaria de abordar outro ponto. O nosso tempo já vai chegando ao final aqui, mas a gente tem que falar sobre isso. Existiu dentro desse relatório análise mais pormenorizada no sentido da questão tarifária. O que a CPI aponta nesse sentido? De realmente desse cálculo que passa aí o preço da passagem para a população? Na verdade, nós, inclusive nesse relatório, nós pedimos ao prefeito, e cabe a ele, isso ou não, que congele qualquer tipo de estudo sobre aumento de tarifa. Eu já vi que o Carlos Medan, que é o que fez o estudo anteriormente solicitado pela própria prefeitura, falou que a atual situação da falta de manutenção das empresas, entre outras coisas, não tem nada a ver com a tarifa que é exercida hoje. Então, o que nós solicitamos é que seja feita uma licitação, que seja estacionado qualquer tipo de estudo a respeito da tarifa, enquanto não se corrija todos os erros da prestação de serviço para a população, né? Então, se vai ter aumento, que então o serviço público seja feito de maneira eficiente, aí sim que seja feito um novo estudo, se realmente precisa de ser reposto qualquer perda, né, e que as empresas tenham nessa parte tarifária, entre outras coisas. Então, mais ou menos nesse sentido nós fizemos. Cabe o prefeito fazer essa análise ou não. Eu gostaria aqui de registrar também, doutor Jorge Aragão, as nossas participações via Facebook da Rádio Globo Juiz de Fora, como um dispositivo aí de interação com o nosso público, sempre alcançando bons números, e eu gostaria de agradecer a participação de mais de 600 pessoas alcançadas acompanhando essa live, dezenas de envolvimentos e comentários, e também algumas perguntas que foram direcionadas aqui, como a do Nelson Rezende de Barros. Eu não sei se está dentro da alçada do vereador, mas a gente deixa também a pergunta para que os órgãos competentes que estão com certeza nos acompanhando responderem. Em caso de novo processo licitatório, como fica o transporte urbano? É mantido os mesmos até o final desse processo? Sim, por lei eles são obrigados a manter enquanto o processo que a prefeitura possa fazer seja iniciado e terminado, entendeu? Obrigado. Então a população não fica desfalcada nesse sentido. Se o prefeito tiver necessidade de tomar qualquer outro tipo de providência, ele pode através, dentro das suas legislações, tomar as suas providências legais, inclusive junto ao Ministério Público. Aqui vários outros comentários. A Zazá Vogel participando conosco, diz que essa CPI, ela espera que realmente desvende todos os mistérios que rondam o assunto do ônibus em Juiz de Fora. O comentário da população. Também em outras cidades aqui, em Matias Barbosa, o Bruno Hélio e o João, que estão ligados conosco, também pedem esse alô, acompanhando a situação. Outras participações aqui de comentários diretos também. Tem o André, o Flávio Braz, também a Maria Aparecida, o Aloysio Guingo, e são muitos comentários e participações. A gente não pode registrar todos, mas fica aí essa pergunta central, que é uma preocupação da população. A população não pode ficar prejudicada quando isso se desenrola, não é mesmo, doutor Jorge? Sem dúvida, não pode ser penalizado e ter, né, essa preocupação de um caos aí, de repente, uma paralisação, mas eu tenho certeza realmente do lado também das empresas a responsabilidade que eles têm em relação a efetivo trabalho a ser realizado, né? Nós temos realmente empresas tradicionais aqui da cidade nesse ramo, e eu tenho e acredito muito que isso possa ser ajustado, na minha opinião,
esse atendimento. Eu acho que a falta talvez aí da fiscalização, como o vereador apontou, eu acho que realmente possa ter levado a essa situação, né? Que é importante esse acompanhamento até para se valorizar e se mensurar também como está sendo feito o serviço, né? E eu quero pontuar, pelo que foi passado ao prefeito, eu conheço o doutor Antônio Alves. Ele trabalha muito na parte técnica, sabe? Ele é muito técnico. Então, eu acredito que as pontuações vão ser avaliadas por ele, né? O que a CPI tinha que se fazer foi pontuar e mostrar para o Poder Executivo o que foi encontrado durante a CPI. Agora, as análises e essas preocupações, com certeza, tecnicamente, o prefeito estará trabalhando nisso pelo pouco que eu conheço do prefeito doutor Antônio Alves. E é claro, obviamente estaremos também enquanto no papel do jornalismo, não é mesmo, doutor Jorge Aragão? Da prestação de serviço. Todas as partes envolvidas, vamos acompanhar essa situação e acompanhar exatamente como vai acontecer agora daí para frente. E eu acho que principalmente a população ter a confiança que o trabalho, eu falei antes, vereador, que a gente já está num processo eleitoral e que hoje a Rádio Globo, em todos os temas que aqui ela traz, ela tem muita preocupação que não seja um palanque e que seja tratado como tem que ser tratado todos os temas, com seriedade. A gente acredita muito no trabalho de vocês, vereadores, no Poder Executivo, e também acreditamos muito nas empresas que estão aqui, que uma vez sentado, regularizar essa situação, edital, contrato, a efetiva prestação de serviço e acompanhado pela eficiência do trabalho do Ministério Público, eu acho que todos juntos numa mesa, eu acho que é a população que vai ganhar com certeza e já pode até perceber essa melhora gradativa já nesse atendimento em relação a algumas falhas que eram mais constantes. E quando o senhor falou sobre, deixa eu pontuar, quando o senhor falou sobre a preocupação de se fazer política com esse momento sério, inclusive foi da comissão, né, foi votado 4 votos a 1, de que esse relatório seria lido na sala e somente seria passado para a mídia, entre outras coisas, que foi feito ontem às 17 horas, no momento da entrega ao presidente da casa, para que sejam feitos os encaminhamentos, justamente para a preocupação nessa parte de se fazer mais política do que realmente apontar a necessidade efetiva, né, do transporte público. Exatamente. Então foi a nossa preocupação. Perfeito. Esse foi o nosso debate na Globo desta terça-feira, 1h mais 1 minuto. Quero agradecer a participação do vereador Sargento Melo, relator desta CPI, que esteve durante esta hora trazendo as informações. Destrinchamos, né, o que foi esse relatório, e eu tenho certeza que a população aguarda agora os devidos procedimentos para que ninguém saia prejudicado nessa situação. Muito obrigado por sua presença, vereador. Eu que agradeço, Gustavo, Jorge, Leandro, os funcionários da Rádio Globo. Também temos que colocar aqui que foi ouvida a população sobre as cores do veículo, nós estávamos conversando até em off, né, Gustavo? Foi colocado também no relatório, eles querem que retorne, a população quer que retorne a maneira que era antigamente, para melhor identificar. Então, a Rádio Globo está dando essa oportunidade de a gente estar mostrando que também foi feito no relatório o que a população pediu, tá? Então, agradeço a vocês pelo espaço dado e vamos agora aguardar o desenrolar dos demais órgãos que foram encaminhados. Doutor Jorge Aragão, obrigado pela companhia mais uma vez, excelente tarde. Obrigado, Gustavo, obrigado mais uma vez, vereador, pelos seus esclarecimentos. Eu acho que isso só contribui para a nossa democracia e para a nossa Juiz de Fora. E para todos que nos acompanharam, uma excelente tarde. Agradeço a técnica de Leandro Carvalho. Amanhã, a partir do meio-dia, tem mais debates na Globo. Comigo, Gustavo Fonseca, com Carlos Alberto Bejani, com toda a nossa equipe da Rádio Globo, Juiz de Fora. Tchau, tchau. De segunda a sexta, na hora do almoço,